Olá, crianças! Em nossa aula de hoje, falaremos sobre o tempo e a história. Então, preparem-se, peguem aí o material de vocês, já deixem tudo prontinho para começarmos a nossa aula de hoje. Crianças, o tempo é muito importante para entender a história, porque através do tempo nós sabemos exatamente quando algo aconteceu. Algum acontecimento também pode marcar a história. Por isso é muito importante entendermos o tempo e a sua importância para a história. Existem expressões, crianças, que são expressões históricas. Por exemplo, sempre, hoje, jamais, nunca, depois, agora, quando, amanhã, ontem, antes, durante, ao mesmo tempo e ainda. Essas expressões são expressões de tempo, porque quando falamos elas, nós estamos mostrando uma certa ideia de tempo. Quando eu digo antes, eu estou mostrando alguma coisa que aconteceu antes de alguma coisa. Isso é um tempo, é em relação ao tempo. Durante também nos mostra ali dentro do tempo. Olha só, o tempo ele está presente em tudo que nós fazemos, não é verdade? Existe tempo para todas as coisas, e isso a própria Bíblia nos ensina, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas. E o tempo, ele é muito importante. Existem dois tipos de tempo, vocês sabiam? Existe o tempo cronológico, e o tempo histórico. Uhum. Mas qual é a diferença entre um e outro, professora? Vamos ver agora. O tempo cronológico é aquele medido pelo relógio e também pelo calendário, né? São as horas, são os dias, são as semanas, os meses, os anos. Esse é o tempo cronológico. O tempo cronológico, crianças, ele é muito importante porque ele nos ajuda a nos organizar. De acordo com o tempo cronológico, eu sei qual é o meu horário de estudar, eu sei qual é o meu horário de brincar, qual é a hora de almoçar, qual é a hora de dormir, não é verdade? Eu sei o que é passado, que é uma coisa que já aconteceu. Eu sei o que é presente, que é uma coisa que está acontecendo. E sei também o que é futuro, que é algo que ainda vai acontecer. Então, o tempo cronológico ele é muito importante e ele está presente em todos os momentos da nossa vida, não é? Mas o tempo também tem muito a ver com a história. Por isso existe também o tempo histórico. Isso. E o que é o tempo histórico? O tempo histórico, ele não é medido pelos calendários ou pelo relógio. O tempo histórico é medido por acontecimentos. Por exemplo, são as idades, né, que vocês ainda vão estudar mais para frente. Talvez você já tenha ouvido falar em idade antiga, idade média, pré-história. Esses são tempos históricos e eles são marcados por acontecimentos, como, por exemplo, a invenção da escrita. Isso marca o começo de um tempo, que é a Idade Antiga. Nós temos um marco, gente, de tempo histórico muito importante, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo, certo? Nós temos aí a divisão da nossa linha histórica em antes de Cristo e depois de Cristo, para vocês perceberem como o acontecimento do nascimento de Cristo foi tão importante, que dividiu a história. Então, os acontecimentos, eles marcam o tempo histórico. Tipos de acontecimentos que marcam o tempo histórico. Essa pandemia que nós estamos vivenciando hoje, no ano 2020, ele vai marcar a história. Daqui a alguns anos, ele vai estar aí registrado nos livros e ele poderá servir para marcar um tempo antes da pandemia e depois da pandemia, quem sabe, não é verdade? Existiram vários acontecimentos aí na nossa história que marcaram o tempo. Muitas das vezes são acontecimentos ruins, coisas ruins que acontecem e que marcam a nossa história. Mas se tem um acontecimento bom que marcou a nossa história, foi o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que marcou a nossa história para sempre. Olha que legal.
Então, na nossa aula de hoje, nós vimos que existem dois tipos de tempo. O tempo cronológico, que é o tempo marcado por relógios, por calendários, não é? Que marca os dias da semana, os meses, os anos, e nos faz perceber a diferença entre passado, presente e futuro. E também temos o tempo histórico, que é marcado por acontecimentos, né? Coisas que acontecem aí na sociedade que marcam a nossa história. Vimos também que existem várias expressões que estão relacionadas ao tempo, não é? Que estão relacionadas ao passado, ao presente ou ao futuro. Por exemplo, sempre. Sempre está relacionado ao presente, algo que sempre está acontecendo, acontece com frequência. Hoje é presente, jamais está relacionado a uma coisa que nunca vai acontecer. Não é verdade? São muitas expressões que nós utilizamos que marcam o tempo. Olha que coisa interessante, não é verdade? E agora nós vamos treinar um pouquinho do que nós aprendemos em relação ao tempo e a sua importância lá no nosso livro, tá bom? Então você vai pegar o seu livrinho de história e vai abri-lo nas páginas 111 a 113. E lá você vai responder algumas questões sobre o tempo e a história. Lembrem que qualquer dúvida vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, tá certo? Beijos, turminha, e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!